Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 21 – A fina linha entre a inocência. As coisas são sempre mais fáceis de falar do que fazer. Haruhiro engoliu reflexivamente. Ele trabalhou determinadamente para explorar o local, apenas para não encontrarem nenhuma surpresa. De jeito nenhum, ele sussurrou para si mesmo. Ele nunca tinha sequer imaginado a possibilidade de algo assim acontecer, a mais deles. Na segunda sacada de um edifício de pedra de 2 andares, um goblin com armadura de placa descansava. No piso térreo, havia um grande hobgoblin, equipado com cota de malha completa e elmo. Haruhiro já sabia da existência desta dupla de goblins, mas em torno do edifício havia mais 2. Ambos usavam elmos e cota de malha, bem como escudo em uma das mãos, e lanças na outra. Eles tinham até mesmo espadas curtas na cintura. Eles eram sentinelas, com certeza. O goblin de armadura no segundo andar não estava sentado no chão. Ele estava em uma cadeira adequada, uma perna dobrada e outra esticada na frente dela. De onde veio aquela cadeira? Com certeza não estava lá antes. Poderia o goblin de armadura, possivelmente, estar planejando reunir subordinados e expandir o seu poder. Não havia nenhuma maneira de saber sem perguntar ao próprio goblin, mas a comunicação com ele não era possível. Mas de qualquer forma, isso não era um bom sinal. Haruhiro retornou aos seus companheiros e relatou suas descobertas. Então, não são só aqueles 2 de antes, são 4 agora. E isso é apenas um palpite, mas acho que os números vão continuar a aumentar. 4 goblins. Merin fechou os olhos, se perdendo em pensamentos. Yumi inchou suas bochechas, enquanto Chihiro baixou o olhar e suspirou. Mogizu bateu no elmo barbuche. Qual é o problema com vocês, Hanta zombou? Não sejam covardes. Não há nada que possamos fazer sobre seus números. Parem de agir de forma tão patética, servos do Sr. Hanta. Desde quando nos tornamos seus? Haruhiro começou, então pensou melhor. Seja como for, não importa. Não pare no meio do caminho, Hanta falou. Vamos lá. Onde está o homem reto de retorno? Nós não podemos ser rivais desse jeito. Não há nenhuma maneira que um peão como você pode tirar a razão de viver do Sr. Hanta. Haruhiro o ignorou e em vez disso olhou para Mogizu, Yumi, Chihiro e Merie. Se assumirmos o meu palpite de que teremos ainda mais deles no futuro, precisamos tomar uma decisão agora. Ela não tem que ser neste momento, podemos esperar um pouco mais, mas devemos ir para onde eles estão, ou desistir. Eu não quero desistir. Nós definitivamente podemos derrotar os 4 como estamos agora. Merie olhou fixamente para ele, seus olhos presos nos dele. Sua base para isso. Mogizu tem uma grande defesa agora, então ele não tem que se preocupar em proteger a si mesmo o tempo todo. Ele tem potencial ofensivo também. Chihiro pode deixar um goblin completamente fora da luta por um tempo, e o arco de Yumi está mais confiável. Com pancada violenta, mesmo eu posso lutar contra um diretamente. E agora também temos você, Merin. Ei! E quanto a mim? Hanta protestou. Por que eu não fui mencionado, hein? Você não deve. Merin abaixou o rosto e olhou para o chão. Você não deve depender de mim. Eu sou uma sacerdotisa que deixou seus companheiros morrerem. E nós somos um grupo que deixou o nosso sacerdote morrer. E nós não queremos que isso aconteça novamente nunca. É o mesmo para você, certo? Eu acredito em você, Merin. Merin não respondeu. Ela mordeu o lábio, como se estivesse tentando manter algo sob controle. Yumi e Chihiro colocaram suas mãos em seus ombros. Eu vou dizer que aqui e agora, disse Hanta, empurrando seu dedo polegar em seu peito. Eu não vou morrer mesmo se eu esteja morto. Eu sou um homem que não tem medo da morte, então não faça merda inútil como se preocupar comigo.
Quando Mary olhou para cima novamente, seus olhos se estreitaram um pouquinho, e os cantos de sua boca tremeram ligeiramente. Poderia realmente ser, um sorriso. Haruhiro não poderia dizer com certeza, era tão modesto, mas ele queria acreditar que era. Ele desapareceu tão rapidamente quanto veio, e Haruhiro lamentou não ter olhado mais. Eu entendo, disse Mary com um aceno. Eu não vou deixar nenhum dos meus companheiros morrer novamente. Eu vou proteger a todos, disso, pode ter certeza. Tudo bem então, Haruhiro estendeu a sua mão direita, e todos os outros empilharam as mãos em cima da sua para a sua lute. Tudo ou nada ritual feito. Logo depois, Mary inclinou a cabeça e comentou, eu sempre achei isso um pouco estranho. Por que vocês dizem lute? Tudo ou nada? Os outros devolverão seu olhar com uns sorrisos, e eles começaram a se preparar para a próxima luta, enquanto discutiam sua estratégia, mais uma vez. Era hoje. Sim, hoje era o dia para o qual eles tinham se preparado. Como o número de inimigos tinha aumentado, eles tiveram que fazer alguns ajustes, mas não havia necessidade de fazer um novo plano a partir do zero. Sua primeira prioridade era derrotar as sentinelas e chegar ao Goblin de armadura de placas e Hobgoblin. Em termos de força, os sentinelas eram peixes pequenos. Em qualquer extensão possível, eles iriam derrotar os dois sentinelas rapidamente, e depois passar para os alvos reais. Todos eles haviam discutido como eles iriam derrotar o Goblin de armadura e o Hobgoblin. Essa foi a parte mais difícil de todo o seu planejamento. Eles podem derrotá-los. Eles com certeza podem ganhar. Como de costume, Haruhiro liderava o caminho, com Yumi e Shihoro logo atrás, enquanto Mugizu, Hanta e Mary seguiam a distância. O primeiro obstáculo foi chegar perto o suficiente para Shihoro usar Espectro do Sono. Eles deviam estar no mínimo 65 pés do alvo para usar a magia. Até cerca de 120 pés havia uma parede que ocultava a presença deles, mas depois disso não havia nada além de terreno aberto até o próprio edifício. No entanto, depois de inúmeras explorações em torno do edifício e seus arredores mais amplos, eles descobriram que, se tomassem um certo caminho, eles poderiam se aproximar a menos de 30 pés do prédio sem serem vistos. Foi lá que os três ficaram, atrás de uma grande pilha de escombros. Aqui. Era aqui que iriam iniciar o ataque. Quando Haruhiro deu o sinal, Yumi preparou seu arco e ativou, visão aguçada, enquanto Shihoro apertou seu cajado e respirou fundo. Finalmente. O Goblin de armadura e o Hobgoblin encontrariam seu fim. Foram eles que mataram Manato. Haruhiro e os outros fizeram o seu melhor para não serem guiados pela vingança, porque o ódio iria interferir nos seus pensamentos. Aqueles dois não eram seus adversários odiados, eram meramente inimigos. Inimigos muito fortes. Uma barreira que eles não tinham escolha a não ser superar. Haruhiro colocou a cabeça para fora dos escombros, e sua respiração ficou presa na garganta. Em pânico, ele rapidamente retirou-se. O Goblin de armadura tinha olhado diretamente para ele. Nós fomos vistos, ele sussurrou. Mas como? Tinha o Goblin de armadura de alguma forma sentido a presença deles. Talvez eles tivessem sido localizados sem perceber. Talvez o Goblin de armadura tivesse apenas olhando em sua direção quando Haruhiro enfiou a cabeça para fora. Ele não sabia, mas isso não importava. Ele arriscou outro olhar rápido e retirou-se novamente com a mesma rapidez. Desta vez ofegante, o Goblin de armadura tinha uma besta em suas mãos agora, e estava apontando diretamente para eles. O que vamos fazer agora? Disse Yumi, baixando a cabeça. O rosto de Shihoro empalidecera, ela tinha encolhido enquanto estava agachada. Será que Hanta e os outros, mantidos em uma posição um pouco mais longe, perceberam a situação deles? Provavelmente não. Eles estavam escondidos nas sombras na parede do perímetro do edifício, e muito provavelmente não podiam ver de onde estavam. O que nós fazemos? O que deveríamos fazer? Recuar? Não,
Eles não podiam. O goblin de armadura tinha gritado alguma coisa. Deve ter sido uma ordem para o hobgoblin e os sentinelas. Em poucos momentos, eles seriam atacados. Recuar já não era uma opção. Eles tinham que lutar, mas o problema era a besta. Se um deles fosse atingido com uma flecha da besta, poderia ser fatal. Deixe isso para Yumi, Yumi disse de repente. O quê? Antes que Haruhiro pudesse impedi-la, ela já havia guardado seu arco e saltou para fora dos escombros. O goblin de armadura atirou uma flecha nela, mas ela rolou para a frente com uma velocidade tremenda. Ratos do fosso. Na floresta, os ratos do fosso usam rolamentos para se esquivarem de ataques inimigos. Será que Yumi imitou esse movimento para desviar das flechas? Com certeza parecia isso. Haruhiro tocou Chihiro no ombro. Use a sua magia. Se certo, Chihiro saiu de trás dos escombros, cantando o feitiço enquanto desenhava o glifo elementar com seu cajado. Oroemi Helmect Krondas. A sombra elementar foi em direção ao goblin de armadura. No andar de baixo o hobgoblin tinha pego sua clava, mas ainda não se moveu. Os dois goblins sentinelas, no entanto, estavam fazendo seu caminho em direção a Haruhiro e as outras. Não importava. Se eles conseguissem apenas colocar o goblin de armadura para dormir, eles poderiam. Uau! Exclamou Haruhiro. O goblin de armadura pulou do segundo andar para o primeiro. A sombra elementar voou pelo ar no local onde o goblin tinha ocupado momentos antes. A sua cor escura enfraqueceu, em seguida, desapareceu por completo. Que problema? Está tudo indo mal. Eles tinham falhado. Não. Nós ainda podemos fazer isso. Podemos nos recuperar, retomar a iniciativa. Não entre em pânico. Haruhiro sacou sua adaga. Atacar, gritou. Chihiro, corra para perto de Merii. Certo. Hantei Mogizu tinha vindo de trás da parede de perímetro, e Yumi usou movimentos como de rato do fosso novamente para evitar a lança de um sentinela na entrada. O outro goblin sentinela estava vindo em linha reta para Haruhiro. E sobre o goblin de armadura e o hobgoblin. Droga! Ele não teve tempo para confirmar as suas posições. A lança do goblin sentinela estava vindo diretamente para ele. Haruhiro atingiu ela com sua adaga. A habilidade de combate dos ladrões, pancada violenta, não era um ataque exatamente. Pelo contrário, ela fazia o oponente perder o equilíbrio e cair no chão, para o ladrão poder infligir ferimentos graves. No entanto, o goblin sentinela era bem forte e não importava quantas vezes Haruhiro usava a habilidade na lança do goblin sentinela, ele continuava a vir para ele. Não era um goblin medíocre. Eu vou assumir os dois, Mogizu gritou. Mogizu tinha a intenção de lutar contra o goblin de armadura e o hobgoblin, ao mesmo tempo. De jeito nenhum. Isso não é possível. Mas o único que poderia lutar diretamente contra o goblin de armadura ou o hobgoblin era Mogizu. É por isso que eles tinham planejado restringir o goblin de armadura logo no início. Essa era a base de todo o plano. O plano A tinha caído por terra bem no início. Não era melhor recuar de imediato. Mas já era tarde demais. Isso Haruhiro utilizava, pancada violenta, quando recuava. E recuava. E recuava novamente. Parecia que Hanta e Yumi estavam tomando conta do outro goblin sentinela. Chihiro tinha lançado, espectro do sono, novamente, mas desta vez apontou para o hobgoblin ao invés do goblin de armadura. O feitiço atingiu o hobgoblin e ele começou a adormecer, mas antes que fosse completamente adormecido o goblin de armadura bateu nele com a parte traseira do cabo da sua espada, acordando-o. Ele sabe sobre as nossas magias, pensou Haruhiro. Era como se o goblin de armadura pudesse ver todas as suas cartas na mão. Yumi Hanta gritou com raiva. Nós nunca vamos matá-lo se você continuar correndo em torno dele. Pare e bata nele já, idiota. Cala a boca, ela gritou de volta. Yumi não quer ouvir isso de você.
Yumi tentou se esquivar usando um rolamento de rato do fosso de novo, mas desta vez ela foi um pouco lenta. Ou talvez o Goblin Sentinela tinha se acostumado a esse movimento. Yumi engasgou quando a lança do sentinela apunhalou seu ombro. Não apenas cortando-a, mas perfurando-a. Porra! Yumi, que porra! Hanta saltou, atacando o Goblin com um corte diagonal de sua espada, corte de ódio. O Goblin Sentinela bloqueou usando seu escudo, grunhindo de esforço. Ele retirou a lança do ombro de Yumi e mudou seu controle sobre a lança, colocando-a mais acima, e contra-atacou com um golpe. Hanta, depois de quase não desviar do ataque, flexionou suas pernas e saltou longe. Salto impulsionador. Venha aqui. Hanta instigou, mas fez uma pausa. O quê? Por que não vem atrás de mim? Porque ele vê através de seus truques. Haruhiro cuspiu, pancada violenta, e, pancada violenta, novamente. Enquanto isso, Meri estava cantando uma magia. Luz, sob a graça divina do Senhor Luminos. Luz curadora. Yumi foi rapidamente envolvida por uma luz quente. Ao contrário do mãos curadoras, luz curadora não exigia que o sacerdote colocasse sua mão sobre a lesão. Pode ser utilizada para curar uma pessoa ferida a partir de uma distância. Luz curadora era uma habilidade que Manato não possuía. Yumi era destra e a lesão no ombro deve ter sido grave, então Meri provavelmente decidiu curá-la de imediato. Com isso, Yumi provavelmente poderia voltar à luta em um momento ou dois. Mas agora Mogizo era o único com problemas. Ele tinha de alguma forma evitado os ataques da clava do Hobgoblin, mas ele estava tomando golpe após golpe da espada do Goblin de armadura. Mesmo que fosse apenas um sentinela, eles tiveram que derrotá-lo rapidamente para ir ajudar Mogizo. Não havia alguma maneira, algum meio ou método. Haruhiro não poderia apenas sentar e pensar, é claro. Ele estava usando pancada violenta, de novo e de novo para desviar os ataques do Goblin Sentinela. Sua respiração estava se tornando irregular e sua mão ficando dormente. Se ele ficasse cansado agora, tudo estaria acabado. Ele sentiu como se estivesse à beira do pânico. Não se entregue. Aguenta aí. Tenho que vencer. Mas mesmo que ele dissesse isso a si mesmo, o que podia fazer? Raro alguém tinha chamado seu nome. Não o seu nome próprio, mas seu apelido. Alguém que nunca tinha usado antes. Meri. A voz pertencia a Meri. Ele não tem o luxo de olhar em sua direção, mas ela tinha chamado seu nome. Ele imaginou que ela provavelmente queria que ele fosse até ela. Então, continuou usando pancada violenta, enquanto ele gradualmente ia na direção de Meri e Shihoru, levando o Goblin Sentinela com ele. Quando pensou que estava perto o suficiente, ele parou. Então Meri gritou: "Troque comigo." Haruhiro saltou para o lado e com isso Meri entrou. Ela parou a lança do Goblin Sentinela com seu cajado. Mais do que isso, ela não apenas parou mas também contra-atacou. Contra-ataque. Por um segundo, parecia que as armas tinham apenas se repelido, mas, em seguida, Meri usou toda a sua força para se recuperar, e acertou seu cajado diretamente no peito do Goblin Sentinela. Ele chiou bruscamente e recuou. Agora. Era agora ou nunca. Adivinhando a intenção do Haruhiro, Meri continuou atacando o sentinela. O sentinela agora tinha mudado para uma postura defensiva, deixando nenhuma maneira de Meri rompê-la, mas ela tinha feito o suficiente. Haruhiro estava agora na parte de trás do Goblin Sentinela. Vamos. Apareça. Ele desejou com toda a sua vontade que a linha de orientação de luz incolor aparecesse. Mas isso não aconteceu. Não havia nada. Mas isso significava apenas que Haruhiro teria mais trabalho. Haruhiro apunhalou as costas do sentinela com toda a força do seu corpo, mas por causa da cota de malha do Goblin, a adaga não penetrou muito fundo. O Goblin uivou, mas Haruhiro imediatamente usou o seu outro braço para estrangular o pescoço do Goblin Sentinela, então ele puxou sua adaga, mas só até a metade.
Ele então enfiou a lâmina de volta. De novo, e de novo, ele esfaqueou. O Goblin gritava e se debatia freneticamente em seu abraço. Ele continuou até que sentiu que a rigidez do corpo do Goblin tinha desaparecido. Obrigado, Meri Haruhiro falou, e soltou o corpo do Goblin Sentinela finalmente sem vida no chão. Ele olhou em volta e viu que Yumi e Hanta ainda estavam lutando para derrotar os sentinelas restantes. Mogizu grunhiu de esforço quando ele bloqueou a clava do Hobgoblin com sua espada bastarda. Mogizu Haruhiro correu em direção a ele, mas ele não chegou a tempo. O Goblin de armadura saltou, e acertou a cabeça de Mogizu com sua espada. Faíscas voaram de onde a lâmina da espada acertou o elmo Barbuche. Não importa quão bom o elmo fosse, ninguém poderia ficar bem depois de tomar um golpe como esse. Mogizu cambaleou, mas ele balançou sua espada descontroladamente ao mesmo tempo, forçando ambos os adversários a recuar. A respiração de Mogizu veio em suspiros irregulares. Ele não parecia estar sangrando em qualquer lugar, mas Haruhiro tinha certeza de que, se ele tirasse sua armadura, qualquer pessoa poderia ver o corpo dele coberto de hematomas. Haruhiro não tinha dúvida de que Mogizu estava tendo o trabalho mais difícil de todos. Mas, mesmo assim, ele continuava balançando sua espada bastarda nos inimigos. Eu estou bem, ele gritou entre balanços, em um tom estranhamente em chamas. Isso não é nada. Algo parecia ter mudado nele. Mas ele ainda estava machucado. Não importa o que afirmasse, não havia nenhuma maneira dele poder continuar lutando sozinho. Deve Haruhiro ajudar? Ele estava armado apenas com uma adaga. Não ia ser fácil, ou talvez fosse impossível, perfurar a armadura de placas do Goblin. Também seria muito difícil ferir fatalmente o grande corpo do Hobgoblin. Hanta, ajude Mogizu, Haruhiro berrou. Eu vou tomar o seu lugar. Ha! O ator principal finalmente chegou. Hanta brincou, percorrendo a distância entre ele e o Goblin de armadura em 3 saltos rápidos. Impulso de raiva. O Goblin de armadura parou o ataque de Hanta com facilidade, mas, pelo menos, Hanta tinha conseguido tirar a atenção dele de Mogizu. Ei! O que o? Hanta sofreu uma enxurrada de ataques. De repente ele ficou na defensiva, incapaz de atacar de volta. Defenda-se, Hanta. E não morra. Com a ajuda de Hanta, um pouco do fardo tinha sido tirado de Mogizu, mas isso não mudava o fato de que, se eles não matarem o sentinela restante rápido, as coisas iriam acabar muito mal. O Goblin Sentinela tinha um pequeno escudo, e todos os seus pontos vitais estavam protegidos pela cota de malha. Yumi não era um tanque, então ela não poderia aguentar muitos ataques do sentinela e por isso não havia nenhuma maneira fácil de Haruhiro se posicionar na retaguarda dele. Mas, enquanto Haruhiro considerava suas opções, o Goblin Sentinela virou-se para ele e levantou a sua lança para atacar. Ele está apontando para mim. De jeito nenhum. Haruhiro tentou evitá-lo, mas não foi rápido o suficiente. A lança cortou no lado de suas costelas e depois sua ponta bateu no chão. Um gemido de dor escapou de seus lábios, e ele quase caiu no chão. Quando ele pôs a mão na ferida, ela saiu molhada de sangue. Doía demais, mas não era uma lesão grave. Harumeri chamou o seu nome, preocupada. Ele sabia que era bobagem pensar assim, mas a sua preocupação deixou ele um pouco feliz. Eu estou bem, ele falou de volta. Temos que derrotar este sentinela rápido. Eu vou ajudar, disse Shihoru, indo em direção ao Goblin Sentinela enquanto desenhava um glifo elementar. Espere, o que ela pensa que está fazendo? Haruhiro pensava. Aparentemente, Meri pensava algo parecido. O que você? Ela gritou, antes de sair correndo atrás dela. O Goblin Sentinela desembainhou a espada em sua cintura, quando notou que Shihoru vinha em sua direção, mas ela já havia terminado seu glifo elementar. Oroem Reactiveldas, ela gritou. Voas. Uma esfera negra saiu da ponta do seu cajado. Mas,
Naquele momento, Haruhiro percebeu uma coisa: embora Eco Sombrio não fosse tão lento quanto Espectro do Sono, não era tão rápido a ponto de ser impossível escapar dele. Mas com a distância reduzida seria mais difícil de se esquivar. Em outras palavras, Chihiro assumiu o risco de chegar perto do sentinela para se certificar que seu feitiço atingiria. E seu risco parecia ter valido a pena. O Goblin Sentinela fez um som de asfixia quando a magia atingiu-o no rosto, e todo o seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Yumi avançou, e usou corte cruzado. O ataque arrancou o escudo fora do braço esquerdo do Goblin Sentinela e deixou uma profunda ferida no seu direito. Mesmo após o Goblin Sentinela se recuperar de Eco Sombrio, ele deixaria de lidar com a sua espada corretamente. Yumi fez o que mais precisava no momento, ela pressionou o ataque. Sem parar para recuperar o fôlego, ela continuou avançando sobre o sentinela. Isso deixou mais fácil para Haruhiro chegar nas costas do Goblin. A linha de luz não apareceu, então ele fez o mesmo de antes. O Goblin Sentinela lamentou enquanto Haruhiro apunhalava, puxava e torcia a adaga em suas costas. Haruhiro envolveu seu outro braço ao redor do pescoço do Goblin, e continuou. Quando o primeiro sentinela parou de lutar, Haruhiro realmente não tinha sentido nada em particular. Mas desta vez, náuseas começaram a surgir a partir de seu estômago. Matar assim, como era cruel. Brutal. Mas apesar de sua náusea, ele não parou. Se fosse o contrário, talvez você me matasse do mesmo jeito. Quando o segundo Goblin Sentinela morreu, Haruhiro sentiu-se terrivelmente exausto, talvez por causa da sua ferida. Mas agora não era o momento para reclamar sobre coisas desse tipo. Finalmente. A hora tinha finalmente chegado. Ele juntou todo o fôlego nos seus pulmões e soltou com sua voz. Só mais um pouco, ele gritou, com toda a força que tinha. Eu vou te provar que não viemos até aqui para nada. Mas apesar de ter dito isso, Haruhiro não sabia exatamente o que ele quis dizer. Provar a quem? Manato não estava mais com eles, afinal de contas. Ele desejava ter dito algo mais legal, mais inspirador. Ele queria tornar-se alguém que dizia coisas legais e inspiradoras. Ele não quer que tudo acabar aqui para eles. Ele não quer necessariamente ser um membro da Lua Escarlate, também, mas ele queria que houvesse um amanhã para si mesmo. Ele queria viver. Ele não quer morrer. No mínimo, ele não queria ser morto por estes goblins. Manato, não foi o mesmo para você. Você não estava completamente satisfeito com tudo. Você também, você queria ter sido mais, feito mais. Haruhiro e os outros tinham a sorte de ter sobrevivido tanto tempo. Nós não vamos morrer. Nós estamos lutando para viver e seguir em frente. Nós vamos aproveitar o amanhã com nossas próprias mãos. Para ter o amanhã, eles tinham que vencer. Eles tiveram que matar os dois goblins. Concentrem-se no Hobgoblin, Haruhiro gritou, enquanto corria para as costas dele. Yumi estava atacando do lado, enquanto Mogizu trouxe dois golpes selvagens em sucessão sobre ele, grunhindo com o esforço. O Hobgoblin desvia o primeiro ataque com sua clava, mas o segundo acertou o seu ombro esquerdo. Apesar da espada de Mogizu não ser capaz de cortar através da cota de malha do Hobgoblin, a força do golpe ainda fez ele grunhir de dor. Ele estava empunhando sua clava com as duas mãos, mas agora, já não era mais capaz de fazer isso. Continuem atacando, o Haruhiro dizer, mas assim que as palavras saíram de sua boca, o Goblin de armadura se livrou de Hanta e foi direto em Mogizu. Ele colocou um pé para baixo, firme, e trouxe sua espada para baixo em um balanço diagonal. Não, ele está imitando. Haruhiro pensava. O movimento era quase exatamente como golpe de fúria de Mogizu, com exceção de um Goblin estava fazendo isso. Mogizu bloqueou o ataque com sua espada bastarda. O Goblin de armadura tentou continuar o seu ataque, mas nisso Mogizu foi melhor. Ele girou a espada do Goblin de armadura ao redor da sua, e no mesmo movimento atacou com golpe em espiral.
O goblin de armadura saltou para trás imediatamente e lançou um olhar para trás. Foi quando ele viu Hanta. Hanta tentou atacar de surpresa, mas levou um golpe esmagador no elmo balde que deixou ele zonzo. Mais rápido do que uma flecha, o goblin de armadura cortou para cima, em seguida, cortou para baixo novamente. Hanta gritou. Ele não podia fazer nada, a não ser recuar. A onda de ataques veio tão rápido, que ele não pode nem mesmo usar salto impulsionador. Isso é ruim. Hanta ia ser morto. Oroem Reactivel das. Shihoro foi quem o salvou, utilizando Eco Sombrio. O elemental preto acertou o ombro do goblin de armadura. Ele não demorou muito para obter controle sobre seu corpo novamente, mas foi o suficiente para permitir que Hanta recuasse e recuperasse o fôlego. Droga! Ninguém lhe pediu ajudar. Hanta cuspiu com raiva. O nosso trunfo Haruhiro pressionou a mão na sua ferida. Eles estavam tendo momentos difíceis e o pânico e a dor deixaram difícil pensar claramente. Ele olhou para Shihoro e viu como ela parecia abatido. Ela deve estar esgotada. Ela usou muito de sua energia com 2, Espectro do Sono, no início da luta, e agora, Eco Sombrio, 2 vezes, também. Quanto mais ela poderia lançar? Espectro do Sono não era um feitiço muito eficaz contra inimigos que estavam atentos e Eco Sombrio não era suficientemente eficaz para ser um fator decisivo nesta luta. Isso significava que ele só tinha uma coisa restante, sua última carta na manga. Eles tiveram que terminar as coisas aqui e agora. Antes da luta se arrastar por mais tempo, eles tinham que acabar com o Bigoblin. Haruhiro gritou, Mogizu, Oziu. Mogizu deu um grunhido de reconhecimento, plantou os pés firmemente no chão e soltou um grito longo e estridente que fez todos os cabelos do corpo de Haruhiro se arrepiarem. Era a habilidade de guerreiro, grito de guerra. Ela destruía a determinação de qualquer inimigo próximo que não esperasse por ela, não é realmente por surpreendê-los, mas por colocar medo neles. E isso foi exatamente o que aconteceu com o Bigoblin. Seu corpo inteiro ficou rígido, como se paralisado pelo medo. Ele iria recuperar seus sentidos em breve, mas um segundo ou até mesmo meio segundo era totalmente inestimável para Haruhiro e os outros. Ilme atacou a cintura do Bigoblin com seu Kokri. Golpe de varredura. Mogizu deu um passo para trás. Ele começou, em seguida, entrou em cena novamente, mas desta vez jogando todo o seu peso corporal para frente com um único golpe, terrível. GADOO. A espada bastarda de Mogizu esmagou profundamente o ombro do Hobgoblin, provavelmente quebrando sua clavícula. Ele fez um meio engasgo, meio ruído, e caiu de joelhos momentaneamente. Ele imediatamente se levantou de novo. Haruhiro não tinha a intenção de deixar esta oportunidade. Enquanto ele estivesse vivo, ele não podia deixar passar oportunidades. Acabe com ele, ele gritou quando deu um chute. O pé acertou a parte de trás da cabeça do Hobgoblin. Isso deixou o Hobgoblin atordoado. Mais uma vez, Mogizu aproveitou e fez chover golpe após golpe. Não era simples nem fácil. Mas quando vinha, a morte vinha tão prontamente, de forma tão leve. Por isso tirar uma vida não é simples nem fácil. Era um processo lento, horrível, e de fato Haruhiro foi uma das pessoas que provocou esse processo. Assim, ele não tinha o direito de olhar para longe, mesmo que fosse brutal e sangrento. Quando o Hobgoblin finalmente parou de se mover, Mogizu caiu de 4, as costas da armadura estavam subindo e descendo enquanto ele puxava o ar com esforço. Isso definitivamente não era apenas exaustão, provavelmente ele estava todo machucado e ferido, também. Depressa, gritou Hanta. Se apressem e me ajudem. Haruhiro olhou na direção de Hanta e viu que Hanta estava tendo problemas para se manter em pé, recuando, tentando desviar os ataques do Goblin de armadura. Hanta estava em seus limites. Não, provavelmente já havia passado os seus limites. Muito bem, Hanta. Você é incrível. Haruhiro elogiou. Inferno sim, eu sou Hanta concordou.
Você só descobriu isso agora? Haruhiro e Yumi tomaram posições à esquerda do Goblin de armadura e à direita, com a intenção de atacarem em dupla. O Goblin de armadura, no entanto, parou de atacar Hanta e, em seguida, começou a fazer uma corrida. Ele correu, correu, e continuou correndo. Será que ele tem intenção de fugir? Não, não era isso. A direção que ele estava indo. Ele estava correndo em linha reta para Chihiro. Chihiro deixou escapar um pequeno grito de medo, seus olhos se alargaram e ela trouxe seu cajado na frente de si mesma. Não havia jeito nenhum de Chihiro com medo poder lutar contra ele. Mas não havia necessidade disso. Proteja-se, Meri ordenou, colocando-se na frente dela. Sua postura inclinada para frente paralela à diagonal enquanto ela segurava seu cajado. Esta era a habilidade defensiva de um sacerdote, proteção. O Goblin de armadura balançou sua espada para ela, e Meri olhou para ele como se fosse fácil defender. Mas ela não teve a chance de fazer isso. O balanço da espada do Goblin de armadura arqueou baixo, tão baixo que atingiu o chão, mas a força foi suficiente para que conseguisse fazer voar sujeira do chão. Meri fechou os olhos para impedir que a sujeira entrasse. Foi nessa fração de segundo. Naquela fração de segundo, o Goblin de armadura saltou para trás e jogou algo usando sua outra mão. Uma faca. Era uma faca de arremesso. Meri cambaleou, uma mão pressionada contra a barriga. Ela havia sido atingida. A faca de arremesso fez um ferimento profundo. Meri, gritou Haruhiro. De maneira nenhuma. Não havia nenhuma maneira disso poder estar acontecendo de novo. Manato. Meri ia morrer assim como Manato. De jeito nenhum. Sem pensar, Haruhiro atacou o Goblin de armadura. Ele não sabia o que estava fazendo antes que ele percebesse o que tinha feito. Ele tinha chegado perto o suficiente para estar cara a cara com ele. A espada do Goblin de armadura estava vindo direto para ele a partir do canto superior esquerdo. Ele tinha propositadamente atacado em diagonal para que Haruhiro não conseguisse esquivar-se de ambos os lados. O que fazer? Continua avançando. Alcance ele mais rápido do que a sua espada poderia alcançá-lo. Talvez eu morra, pensou. Mas ele não morreu. Haruhiro caiu no chão agarrado ao Goblin de armadura. Ele ainda não estava morto. Seu rosto bateu dolorosamente na cabeça do Goblin de armadura, mas Haruhiro não se importou. Ele lutou no chão. O Goblin de armadura estava dizendo alguma coisa, mas não foi em uma linguagem humana, então o Haruhiro não entendia. A espada do Goblin. Ele tinha que se concentrar em sua arma. Haruhiro desesperadamente pressionou o braço direito do Goblin de armadura com sua mão esquerda, que lhe deu um soco na mandíbula com sua mão livre, e não apenas um, mas 2 ou 3. A cabeça de Haruhiro girou e parecia que sua consciência estava indo embora. Não desmaie. Não desmaie. Não desmaie, você não pode. Ele manteve-se dizendo a si mesmo. Haruhiro apunhalou com sua adaga. O Goblin de armadura parecia gritar algo que soou como pare com isso. Pare com isso. Como se eu fosse parar. Isso é impossível. Haruhiro pensava. O elmo do Goblin de armadura cobria quase totalmente sua cabeça, exceto por uma fenda para os olhos. Foi lá que Haruhiro destinou sua adaga, com a intenção de enterrar sua lâmina em seu olho, mas o Goblin de armadura bloqueou a adaga de Haruhiro com sua mão livre. A mão de Haruhiro tremia sobre a adaga. Um pouco mais e sua adaga chegaria à fenda. Mas um pouco mais era uma grande distância. Desgraçado. Droga, droga, droga. Por que diabos você é tão forte? Haruhiro amaldiçoou ele mais e mais. Haruhiro ouviu a voz de Mogizu, seguida por bater de passos. Mogizu foi correndo na direção dele. Sem olhar para confirmar, Haruhiro saltou longe do Goblin de armadura. Mogizu soltou um grito de batalha furioso, e ele ergueu a espada bastarda alto sobre sua cabeça. Seu corpo se curvou para trás. Em seguida,
Ele trouxe sua espada para baixo com toda a sua força, tão nitidamente como a liberação de uma mola, enrolada por muito tempo. O som do ataque era tão pesado que revirou a boca do estômago de Haruhiro e ele se perguntou mais uma vez qual era a força de Mogizo. Sua espada bastarda tinha cortado o elmo junto com a cabeça do goblin de armadura. Ele estava, naturalmente, completamente morto. Nós fizemos isso, Hanta sussurrou. Yumi estatelou-se no chão. Olha. Nós. Eu não posso acreditar nisso, disse Shihoro. Mogizo levantou a espada novamente, gritando a vitória descontroladamente para o céu, mas ele também não poderia realmente acreditar que eles tinham ganhado. Me desculpe interromper, Merin disse, levantando a mão, mas eu posso me curar agora? É que tipo, isso, dói. Por que você está se desculpando? Haruhiro sorriu, apertando a mão na sua ferida e lutou arduamente para não gemer. Talvez fosse melhor não tocar a ferida, mas mesmo quando ele deixou sua mão cair, ainda pulsava dolorosamente. Estava ficando difícil ficar em pé, então ele finalmente permitiu-se agachar. Merei, ele começou. Não tem que ser agora, mas... dói demais. Desculpe, mas você pode me curar também.